agora para falar do São Paulo, Lucas Moura removeu os pontos do joelho e avança na sua recuperação. Bom, tem uma novidade aí, ou não, mas pelo menos um assunto meio não falado. Não sabia que tinha ponto nessa história do joelho do Lucas Moura. Achava que era só uma questão ali, que ele ia voltar, mas não, agora então é que está no começo da possível recuperação, não é isso ou não? É isso, né? Depois da artroscopia... A artroscopia você tem que abrir para ver. Então, aí tem ponto, né? Agora, com a retirada dos pontos, ele começou a fazer isso, né? Começou a correr, aí da próxima etapa ir para o gramado, então é recomeçar. O São Paulo trabalha para tê-lo no banco contra a LDU no jogo da volta na próxima quinta-feira. São 10 dias que ele vai ter que provar, eu acho pouco provável, né? Que ele consegue recuperar a forma física que ele vinha adquirindo antes da recaída da questão do joelho, né? E no caso ainda sobre questões físicas, quando não é exatamente uma boa notícia, mas vira boa notícia no São Paulo diante de tantos lesionados, né? O Wendel e o Enzo Dias, tá tudo bem, não tiveram lesão constatada, eles dois saíram do jogo. Os dois saíram do jogo, não. O Enzo saiu do intervalo, né? O Wendel ficou até o final meio se arrastando, mas tudo bem, né? Os dois. Sim, exato. E o Ferreirinha também, que foi preservado do jogo do Botafogo, também tem condição, né? O São Paulo vai estar reforçado contra a LDU. Eu acho que até o Crespo tem algumas dúvidas táticas e técnicas aí. Em algumas posições ele tem excesso agora, a zaga, por exemplo, né? Ele pode contar de novo com o Arboleda, que jogou um pouquinho contra o Botafogo. Ele... com 5, né? Disponíveis. O Tolói estreou bem, o Alan Franco já vem muito bem, o Sabino está muito bem, o Ferrares vinha bem até a data FIFA, então ele tem 5 para 3 vagas. Nas laterais, tem essas duas opções na lateral esquerda, ele ganhou uma opção na lateral direita de força, se ele não quiser o Cédric, ele tem o Mailton, mas acho que as principais dúvidas deles são no meio e no ataque. Porque, Tironi, no meio, ele tentou uma alternativa na outra etapa da Libertadores que não funcionou, que era Marcos Antônio Bobadilla, que vem muito bem com o Alisson. O Alisson aí está correndo, já está recuperado também, jogou contra o Botafogo, mas jogou na dele de volante, o Alisson mais adiantado. Contra o Atlético Nacional, sobretudo na Colômbia, o São Paulo nem marcou e nem construiu. Então, com essa formação com o Alisson. No Brasileiro, ele vem utilizando mais o Rodriguinho, junto com o Marcos Antônio Bobadilla. Mas aí, Rodriguinho e 2 volantes construtores mais técnicos do que fortes, seria uma formação mais para jogos em casa do que para jogos fora. Vamos ver se ele vai manter o Rodriguinho ou se ele vai escalar, por exemplo, o Pablo Maia com outros 2 meio-campistas contra a LDU na ida. E a outra dúvida é o companheiro do Luciano, né? Porque acho que daí essa camisa aí não tem dono, desde que o André Silva se machucou, né? Pode ser o Ferreirinha? Pode. Pode ser o Tapia? Pode. Pode ser o Rigoni? Pode, né? Então, acho que isso vai ficar até que o Lucas possa ter condição. Na verdade, né, a gente fala do Lucas, passou aí o Oscar também treinando, o Oscar, Lucas não seriam jogadores, embora agora recuperados das lesões, para essa etapa da Libertadores. Só se o São Paulo avançar, né? Vessa, o jogo é osso, hein? Lá. O São Paulo já viajou, né? Aliás, já viajou não, vai viajar ainda, tem uma questão... Vai viajar sem treinar, né? Vai viajar sem treinar porque tem uma questão no aeroporto lá, tá em reforma, então ele não vai poder ficar em Guayaquil, vai ter que ir direto para Quito. O jogo é osso, hein? Os clubes normalmente ficam em Guayaquil por conta dos 2.800 para que o jogador tenta, sei lá, sentir menos a altitude. Eu sei que não é aquela 3.700, 4.000, mas pode ter um impacto outro no organismo de um outro jogador. Por isso que normalmente vai a Guayaquil, que é nível do mar, e depois você vai a Quito no dia do jogo ou pelo menos no dia anterior. Então, São Paulo vai ter essa dificuldade quase sempre. Eu não lembro de um time que foi direto para Quito, sinceramente. Normalmente se para realmente lá na cidade que é dessa maneira.
A boa notícia é porque, imagina, se você tem a lesão dos 2 laterais no mesmo jogo, entendeu? Não é que você perde um e o outro vai jogar, não, você perderia os 2. Então parece um detalhe bobo, mas não é. Eu acho que realmente 2 boas notícias no sentido. É uma partida, a última vez que o São Paulo foi lá foi complicado, lembra? Um amasso que acaba o jogo até... Todas as vezes que o São Paulo foi lá foi um amasso. Mas um amasso, assim, era para ter sido goleado. E quanto acabou? 2-1. Mas foi apertado, mas era um negócio... O primeiro tempo foi um massacre. O Lucas fez um gol ali que... Um jogador do Luciano que descontou. Mas mesmo assim ele deu aqui e se classificou, né? Se classificou, mas você voltou vivo. Que o jogo era quase para você não voltar vivo. Eu lembro disso, foi um grande amasso que o São Paulo tomou lá. São Paulo foi amassado lá, nesta vez com o Dorival, foi amassado lá outra vez com o Diniz, que foi aquela famosa frase, eu ganhei o segundo tempo ou empatamos o segundo tempo, foi 4. Foi lá contra a LDU. São Paulo foi amassado pelo Cuca na sua volta à Libertadores, 3-0 lá em 2004. Lá é osso, né? A LDU foi o líder do grupo do Flamengo. O Flamengo está jogando como visitante o jogo da volta, porque a LDU foi a líder da chave, né? Porque por mais que a altitude lá não seja 3.700, 4.000, lá. mas ela tem. E ainda os times são melhores que os bolivianos. Sim. Então você junta as duas coisas, um pouco da altitude e um time que é sempre melhor, na média, é melhor do que qualquer time boliviano. Por isso que é sempre muito difícil jogar lá, né? Vai ser enroscado, não, Massa? Sim. O que me preocupa é aquele São Paulo do Crespo que jogou contra o Atlético Nacional. Porque não era outro treinador, era o mesmo, né? Então, isso me preocupa. Se acontecer 2 vezes aquilo, 200 bolas na trave, bola que bate, goleiro pega pênalti, perde pênalti. Se acontecer aquilo, fatalmente o São Paulo vai voltar com a derrota. Voltar com derrota para a LDU tem um impacto, porque o Equador cresceu muito enquanto futebol, né? A gente está vendo as eliminatórias, a gente entende que, claro, muitos jogadores jogam fora do país, aqui como lá é assim que a banda toca, mas há uma evolução na escola de se jogar futebol e o São Paulo irá para a semifinal da Libertadores se fizer um jogo espetacular na quinta-feira. O São Paulo precisa estar um pouquinho a mais do que o limite que ele tem, porque eu não tenho dúvida disso. Porque ele é um cara que joga esse jogo aí e joga bem. E na terça-feira já dá pra falar, não vai encher o saco em torcedor, não tem o que fazer contra o Santos não, viu? Não adianta querer encher o saco. Ou vai a Vera pros 2 jogos e cuida os 7 dias, ou esquece, você não tem chance com a LDU não. Então esqueça o Santos porque não tem o que fazer no final de semana. Agora, o São Paulo... Pode falar, Marcelo. Não, o São Paulo tem que, neste momento, a sensação que eu tenho é quando eu vou para o lado das finanças, né? Hoje eu bati um papo com o César Grafietti, ele falou assim, o Palmeiras está sempre no limite dele, que é um limite, tá? É limite, não passa, se passar complica, mas é um limite. Eu tenho essa sensação de dentro de campo o São Paulo está sempre no limite e para quinta-feira vai precisar um pouquinho mais, entende? Sim. Que é aquela chance. Eu tive uma, caixa, sabe? E aí é Luciano, cara. Luciano. Esse é o nome, viu, Crespo? Cuida bem dele. É que, na verdade, é bem curioso, citando a invencibilidade do São Paulo na Libertadores, muito por conta, né, do trabalho do Zubeldia, né, desde o ano passado, né. E o São Paulo, na Libertadores, tinha uma forma de jogar fora de casa. A exceção foi o jogo do Botafogo no Newton Santos, que entrou com linha de 3, deu tudo errado. E ele foi massacrado, não tomou o gol e saiu com 0-0. Que era, aí que tá, o São Paulo jogava com o Zubeldia fora de casa com 2 pontas sempre, bloqueando o adversário. Ele teve 3 vitórias como visitante na fase de grupos, as 3. Ele nunca tinha vencido em Córdoba, venceu. Venceu o Libertad, venceu o Alianza Lima, que não tinha perdido para ninguém em casa, está até agora vivo na Sul-Americana. Jogando, não deixando o adversário sufocá-lo, marcando em cima. Que não é simples. O time do Crespo é muito mais criativo do que o time do Zubeldia. Então, aí o que acontece? Você vê como mandante o São Paulo agora virou outro time. São Paulo, no brasileiro, são 5 vitórias seguidas. Tá nenhuma das 5 fácil, gratuitas. 5 vitórias categóricas, sem nenhuma discussão.
Mas para jogar fora de casa é uma outra situação. Eu acho que isso está na cabeça do Crespo, porque ele viu o que aconteceu em Medellín. Era ele que estava lá, não era outro treinador, né? Então lá o São Paulo nem jogou e nem defendeu. Foi mais forte que juízo lá, né? Totalmente, né? E essa é uma questão que eu acho que passa para... Antes de pensar no jogo da volta, não sei o quê, que o jogo de lá, ainda mais por conta da questão da altitude, ele é vital, concordo com o Massinho. Que ele disse numa entrevista para a ESPN que ele falou, o Crespo, ele mudou a forma de se comunicar conosco. Ele é um técnico hoje que dá espaço para o jogador falar, conversa separadamente com o jogador. E na primeira passagem, se firmando como treinador, ele era um técnico mais distante. E acho que isso acaba fazendo um pouco de diferença no relacionamento dele com os atletas e tudo mais, né? Porque o Zubeldia tinha bastante com os jogadores do São Paulo, né? E acho que isso ele manteve. E o repertório dele, para mim, é maior. Mas a gente acabou de falar do técnico que não é refém de uma forma de jogar, né? E o São Paulo estava jogando de uma forma... E ele refez a forma do São Paulo jogar no primeiro treino. E assim... Tem seguido no comando do time. Quer falar? Eu acho. Vocês acham melhor? Não. Eu acho que tem circunstâncias muito específicas dos números, que foi a preparação do São Paulo para aquele ano. Sim. O São Paulo não teve férias, preparou o time para uma Copa do Mundo. E depois o time esfarelou na mão dele. E não é responsabilidade dele. Sim. Certo? Então eu não me deixo levar muito pelos números. Eu olho para a evolução quando ele, naquele momento, aceita tudo que a direção lhe colocou, lembra? E depois foi largado na Rua da Amargura. Sim. E depois ele começa a falar a evolução como ser humano. Perfeito. E como técnico. Perfeito. Fala, ó, isso aqui não é meu. Não é meu. Isso aqui, pega que é teu, Vessa. Esse óculos é teu, Arnaldo. Que foi o erro que o Zubeldia cometeu. Que ficou ali, deitou na cama colocada por ele. Ele fez o que o Abel sempre fez. Eu durmo na cama que eu fiz. Eu posso acertar ou errar. Isso aqui não é meu. Então, não tem jogador, o problema não é meu. Se vira aí. O Lucas não tá legal, o problema é do médico. Fala com o médico. Né? Então, ele fez o São Paulo também, no entorno, ficar mais esperto, porque estava muito confortável. Estava muito confortável. O Judas era o Zubeldia, só ele apanhava. Pá, 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 pá. Entende? Então, a evolução está, eu comparo ele com ele daquela época para agora. Está mais na postura fora de campo, como comandante, como um gestor, do que propriamente dito com a questão tática e técnica, que também andou rápido, né? Lembrando que ele teve um tempinho de trabalho durante o Mundial. Foram 21 dias, salvo engano, em que ele conseguiu treinar ali o pouco dos jogadores que ele tinha. O 21 dias foi um intervalo, mas ele não chegou no começo, né? Não, enfim, até sei lá, ele chegar, 2 semanas que ele pôde trabalhar lá com os jogadores, e ali ele já deu uma base e essa base está sustentando. Agora, para ir para frente, para andar mais, este jogo contra a LDU na altitude e deve ser um divisor de águas. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito clara. O São Paulo passando bem, ele se coloca como um dos favoritos a ganhar a Libertadores. Tá? Indo para a semifinal, são 2 jogos. Vai ser difícil e tal, mas aí dá para sonhar. Mas tem que passar. Não. Ele se coloca como um dos favoritos. Sim. Dá para sonhar agora, na minha opinião. Entendi. Dá para sonhar agora. Depois... Olha os jogos. Então tá aí, pessoal. São Paulo vai com alguns reforços, né? Lucas ainda parece que só volta só no segundo jogo, né? Já tirou os pontos do joelho e tal, então tá melhorando. Enzo Dias viaja também. Então a Boleira vai. Então o São Paulo vai com força máxima aí contra o... Força máxima não, mas com algumas voltas, né? Pro jogo contra o LDU. Vai ser um jogo muito difícil lá, altitude. Sempre quando a gente vai pra lá a gente tem muita dificuldade, mas é um jogo jogado, cara. Então, se o São Paulo sair com um bom resultado lá, eu garanto que no Morumbi a LDU não vai aguentar o São Paulo. Se o São Paulo chegar aqui com um empate, assim, acho que a LDU não segura o São Paulo, cara. Na minha opinião. Comenta a opinião de vocês aí.
Trouxe que essa para a Band Esporte League na decisão, galera. Eu peço, por favor, que se vocês deixem o like, se inscrevam para chegar para mais São Paulino, para gente crescer essa comunidade aqui, para mais São Paulino assistir o nosso react junto. Valeu? E agora é Libertadores. Libertadores e vamos que vamos.